O palácio falou sem emoção, sem detalhes e sem oferecer garantias, e ao fazê-lo, confirmou que algo fundamental havia mudado a portas fechadas. Quando o palácio de Buckingham reconhece uma mudança, mas se recusa a explicá-la, a história nos ensina que a certeza desapareceu, os prazos se fragmentaram e a instituição está silenciosamente preparando o público para um futuro que ainda não consegue definir. No momento em que a linguagem mudou, a confirmação chegou sem alarde, mas com peso. O Palácio de Buckingham divulgou um comunicado que não tentou acalmar, esclarecer ou transmitir confiança. Não ofereceu um roteiro ou garantias. Simplesmente reconheceu que o tratamento dado a Catherine havia mudado de rumo após os recentes acontecimentos. Na comunicação da realeza, esse tipo de frase nunca é acidental. É planejada para um único propósito: sinalizar o fim da certeza. O palácio entende de timing melhor do que qualquer outra instituição na Grã-Bretanha. Sabe quando falar, quando adiar e quando o silêncio é mais eficaz do que qualquer explicação. Esta declaração não foi adiada, não foi forçada por vazamentos ou pressão. Foi divulgada porque a alternativa era pior. A ausência sem contexto teria suscitado perguntas que o palácio ainda não estava preparado para responder. Minutos após a sua divulgação, algo sutil, mas inconfundível, aconteceu. O tom em torno de Catarina mudou, não na imprensa, mas dentro do sistema que a cerca. Os funcionários receberam instruções para manterem seus postos. Os cronogramas foram discretamente congelados. Conversas que antes eram voltadas para o futuro tornaram-se condicionais. A linguagem suavizou-se, suposições desapareceram. É assim que a monarquia reage quando uma situação entra em uma fase de incerteza, não com alarme, mas com contenção. A escolha das palavras na declaração importava mais do que sua extensão. O palácio não disse progresso, não disse recuperação, não disse continuidade, disse mudança. E na linguagem do palácio, mudança significa que a estrutura anterior não se aplica mais. Durante meses, o tratamento de Catarina foi gerido dentro de uma estrutura de otimismo cauteloso. Pediu-se paciência ao público. O tempo foi apresentado como uma ferramenta. A ausência foi descrita como temporária. Havia uma direção implícita, mesmo que o destino nunca tenha sido especificado. Essa direção foi agora interrompida. O palácio não explicou por quê, não explicou como, não explicou o que vem a seguir. E essa omissão não foi um descuido. Foi uma estratégia de contenção. Quem conhece os precedentes da realeza sabe que quando o palácio não se pronuncia, não é porque não há nada a dizer, é porque o que há para dizer ainda não pode ser transformado em uma narrativa coerente. Até que isso aconteça, o silêncio se torna política. Nos bastidores, o efeito foi imediato. Departamentos que normalmente operavam de forma independente começaram a se coordenar mais estreitamente. As comunicações se tornaram mais curtas. Decisões que antes exigiam consenso passaram a ser delegadas ao protocolo. Não é assim que o palácio funciona quando as coisas estão melhorando. É assim que funciona quando precisa de flexibilidade. O príncipe William não emitiu um comunicado, não apareceu, não ofereceu uma mensagem pessoal. Essa ausência não foi emocional, foi estratégica. Qualquer demonstração de tranquilidade exigiria uma confiança que ele não poderia transmitir de forma responsável. Qualquer demonstração de preocupação levantaria questões que o palácio estava tentando evitar. Esse silêncio transmitiu sua própria mensagem. Quando a atmosfera recua em vez de avançar, é porque a instituição decidiu que a presença criaria mais instabilidade do que segurança. Nos aposentos reais, o silêncio não é vazio, é ativo, cria espaço, diminui a especulação, ganha tempo. Ponto. E o tempo é o que o palácio agora administra. A confirmação também marcou uma mudança na forma como a própria Catarina é mencionada. A linguagem tornou-se mais formal, mais distante. Os títulos passaram a ser usados consistentemente. A familiaridade foi eliminada. Isso não é pessoal, é processual. Quando a incerteza aumenta, a personalização diminui. A instituição avança e o indivíduo recua. Essa recalibração sinaliza que o palácio está se preparando para um período mais longo de ambiguidade, não uma crise, mas uma suspensão, uma fase de espera onde os resultados não são mais previsíveis o suficiente para se fazer um planejamento. É importante ressaltar que a declaração não sugeriu declínio, mas também se recusou a sugerir melhoria. É nesse espaço intermediário que a ansiedade cresce, pois resiste à interpretação. O palácio sabe disso. Sabe também que tentar controlar as emoções sem fatos é uma batalha perdida. Então não tentou o ponto final. Em vez disso, reconheceu a mudança e recuou. Para observadores experientes, esse momento
ecoou instâncias passadas em que a monarquia mudou de rumo discretamente antes que o público entendesse completamente o porquê. Nesses casos, a confirmação inicial sempre pareceu menor do que se revelou posteriormente. Não porque o palácio tenha mentido, mas porque se pronunciou apenas quando necessário e apenas o suficiente. A expressão desenvolvimentos recentes foi o que carregou o fardo. Reconheceu a mudança sem direcioná-la, confirmou a atividade sem revelar o resultado, informou ao público que algo havia acontecido sem se comprometer com o significado desse algo. Essa é a linguagem mais honesta que o palácio usa quando ainda não sabe como a história interpretará o momento. Dentro da imprensa real, as reações foram contidas, sem manchetes dramáticas vindas de dentro do sistema, sem comunicados anônimos, sem orientações corretivas. Quando o palácio quer controlar a interpretação, vaza informações. Quando não consegue, cala-se. Ponto final. Este foi o último caso. Observadores internacionais também notaram. A falta de acompanhamento sinalizou que este não era um ciclo de comunicação a ser preenchido. Era um ponto final. O palácio havia dito o que podia. Todo o resto esperaria. O que torna essa confirmação tão perturbadora não é o que ela revelou, mas o que ela removeu. Removeu a ilusão de progresso linear. Removeu o conforto de cronogramas presumidos. Removeu a sensação de que este capítulo estava se desenrolando conforme o planejado. E quando os planos mudam na vida da realeza, as consequências se propagam muito além do círculo familiar imediato. Catherine sempre foi vista como um símbolo de continuidade, estabilidade tornada visível. Sua ausência era tolerável quando considerada temporária. Seu silêncio era compreensível quando acompanhado de confiança, mas a incerteza muda tudo. Ela força o público a confrontar a ideia de que nem tudo pode ser planejado, controlado ou garantido. O palácio entende isso profundamente. É por isso que esta declaração foi divulgada sem floreios, sem linguagem amenizada, sem enfoque emocional. Não era para confortar, era para preparar. Preparar a instituição para a flexibilidade, preparar o público para a ausência, preparar a narrativa para o ajuste. Este não é o começo de um fim, mas é o fim de uma suposição. A suposição de que o caminho a seguir já estava traçado. A partir deste ponto, cada silêncio será lido de forma diferente. Cada ausência terá mais peso. Cada declaração futura será medida em relação a este momento em que o palácio... O que mudou quando ninguém estava olhando? Mudanças dentro do palácio raramente se anunciam com alarde. Elas ocorrem silenciosamente por meio de frases do momento certo, de decisões que só fazem sentido em retrospectiva. Quando o Palácio de Buckingham confirmou que o tratamento de Catherine havia tomado um rumo diferente, a mudança já estava em curso. Ponto. O primeiro sinal não foi médico, foi logístico. Planos que antes eram provisórios foram repentinamente desprovidos de marcadores de futuro. Palavras como próximo e previsto desapareceram da correspondência interna. Nada foi cancelado publicamente, mas nada de novo foi acrescentado também. O palácio entrou em compasso de espera, o tipo de compasso reservado para situações em que a clareza foi interrompida. Não é assim que a instituição se comporta quando a confiança permanece intacta. Quando o tratamento segue um caminho previsível, o palácio permite que o tempo se torne visível. A ausência é enquadrada como recuperação. O silêncio é acompanhado de segurança. Esse equilíbrio ruiu silenciosamente. O que o substituiu foi algo mais frio e mais deliberado. Os assistentes seniores passaram a se referir a Catherine exclusivamente por meio de canais formais. O tom pessoal desapareceu. A comunicação tornou-se padronizada. Essa é uma resposta processual, não emocional. Sinaliza que as variáveis aumentaram e a discrição precisa ser redobrada. Nos bastidores, as consultas médicas se intensificaram, não por pânico, mas por reavaliação. Uma mudança no tratamento nem sempre significa piora. Às vezes, significa que a estratégia original não se adequa mais à realidade que se apresenta. Quando isso acontece, as instituições se recalibram antes de explicar e, às vezes, nunca explicam completamente. O palácio entende que os detalhes convidam à interpretação. A interpretação convida ao medo. O medo exige garantias, e garantias não podem ser oferecidas honestamente quando os resultados não são mais lineares. Então, em vez de preencher o silêncio, o palácio o ampliou. É aqui que o público muitas vezes interpreta mal a comunicação da realeza. O silêncio não é uma esquiva, é um sinal de que a história não está terminada.
O palácio não narrará um final que não possa garantir. Ponto. A mudança também alterou a forma como o próprio tempo era tratado. Antes, as semanas tinham significado. Agora, o tempo tornou-se indefinido. O palácio deixou de ancorar as expectativas em calendários. Só isso já confirmou uma mudança mais profunda do que qualquer declaração poderia. Quando o tempo perde a estrutura, é porque o futuro se tornou condicional. Ponto. Os observadores também notaram a mudança de tom nos comunicados relacionados. A linguagem tornou-se cautelosa. O otimismo foi removido sem ser substituído por preocupação. A neutralidade tornou-se a norma. Essa neutralidade é um ponto crucial. Ela deixou de sugerir direção, deixou de oferecer indicadores de progresso, deixou de insinuar resolução. Em seu lugar, ofereceu uma única verdade. O caminho mudou. E quando o palácio admite isso, está dizendo ao mundo para parar de supor, parar de prever e começar a esperar. Ponto. Porque o que quer que venha a seguir não segue mais um roteiro que alguém possa compartilhar com segurança. William entra no centro silencioso. A primeira mudança notável não veio do Palácio de Buckingham. Veio do próprio príncipe William. Não no que ele disse, mas em como se comportou. Sua presença pública diminuiu. Sua agenda se tornou mais rígida em alguns lugares e desapareceu em outros. O padrão era sutil o suficiente para evitar manchetes, mas claro o bastante para ser percebido nos círculos reais. Algo havia mudado e o ambiente estava se ajustando antes que alguém lhe pedisse explicações. Quando o palácio confirmou que o tratamento dado a Catherine havia mudado de rumo, William já estava operando sob uma nova perspectiva. Isso não foi uma reação, foi preparação. Seu papel começou a se afastar da representação e a se aproximar da contenção. Essa transição ocorre somente quando a incerteza se torna um fator que não pode mais ser administrado discretamente. William foi moldado por momentos como esse. Ele entende o custo da tranquilização prematura. Ele entende o perigo da superexposição em períodos de instabilidade. Acima de tudo, ele entende que, quando a instituição entra em território incerto, o trabalho do herdeiro não é dar explicações. É para estabilizar. Ponto. É por isso que seu silêncio importou. Em momentos anteriores de preocupação pública, William se mostrou presente. Falou com cautela, ofereceu gratidão e tranquilidade. Desta vez não o fez. A ausência foi intencional. Qualquer declaração exigiria uma clareza que ele não poderia oferecer de forma responsável. Qualquer garantia criaria expectativas que o palácio já não tinha certeza de poder atender. Então William recuou, não do dever, mas para um tipo diferente de dever. Nos bastidores, seu papel se expandiu. A tomada de decisões tornou-se mais ágil. Assuntos que antes passavam por múltiplas instâncias de consulta, agora tramitavam mais rapidamente. William deixou de ser um participante ativo nas discussões e passou a ser uma espécie de ponto de controle final. Não se trata de uma autoridade para fins meramente formais, mas sim de uma autoridade que garante a continuidade. Quando a incerteza em relação à saúde se instala na família real, o ambiente se torna o eixo central em torno do qual tudo gira silenciosamente. Seus compromissos públicos refletiram essa recalibração. As aparições tornaram-se mais curtas, a linguagem mais formal. O calor humano foi substituído pela firmeza institucional. Não se tratava de distanciamento emocional, mas sim de disciplina. Um tom deliberadamente mais restrito para evitar mal-entendidos. William também deixou de fazer projeções para o futuro. Nenhuma referência aos meses vindouros, nenhuma menção a planos futuros envolvendo Catherine. O futuro foi banido de seu vocabulário. Apenas o presente permaneceu. Essa ausência de linguagem voltada para o futuro é reveladora. Indica uma família que não se sentia mais à vontade para fazer previsões dentro das operações do palácio. Essa mudança desencadeou mecanismos de proteção. A visibilidade de Williams passou a ser controlada com mais rigor. Seus movimentos tornaram-se previsíveis por design. A previsibilidade tranquiliza mercados, governos e aliados, mesmo quando as circunstâncias pessoais permanecem incertas. É assim que se constrói a estabilidade em momentos de incerteza, não por meio da transparência, mas sim por meio da coerência. Pessoas próximas à família descrevem William como focado, contido e deliberadamente inexpressivo. Não por falta de emoção, mas porque a emoção complica a comunicação institucional. Nesse nível,
Os sentimentos precisam ser processados em particular, para que a continuidade possa ser apresentada publicamente. Essa distinção é aprendida, não herdada. William aprendeu isso cedo. A ausência de Catherine também mudou a forma como William era percebido. Ele não era mais visto como metade de uma parceria familiar. Ele aparecia sozinho, carregando consigo tanto a presença quanto a ausência. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio agora era amplificado. O palácio entendeu isso e se adaptou. Os briefings se tornaram mais restritos. Ninguém falava em nome de William. Nenhuma interpretação extraoficial foi oferecida. O silêncio ao seu redor era tão deliberado quanto o silêncio ao redor de Catherine. Juntos, eles formavam um vácuo que desencorajava a especulação, em vez de incentivá-la. A contenção de Williams também servia a outro propósito: proteger Catherine. Ao se recusar a narrar sua condição, ele a retirou do ciclo de interpretações. Permitiu que seu tratamento permanecesse exatamente isso: privado, controlado, livre das expectativas públicas. Este é um ato silencioso de lealdade que raramente recebe atenção, mas é essencial. É para proteger o futuro de conclusões precipitadas. Internamente, este momento remodelou a forma como William é visto, não como um príncipe à espera, mas como uma figura que já carrega o peso das consequências. Sua calma não é casual, é praticada, é fundamentada na compreensão de que a incerteza não precisa de comentários para ser sentida. O palácio confia nele nesses momentos porque ele entende a contenção como força. O que torna isso particularmente significativo é que William não se adiantou para tranquilizar. Ele recuou para consolidar. Essa escolha nos diz mais sobre a seriedade do momento do que qualquer declaração poderia. Isso não é uma retirada, é uma demonstração de gravidade. Ponto. O ar se colocou no centro silencioso de um sistema que se prepara para a flexibilidade. Não uma crise, não um colapso, mas uma adaptação. E a adaptação é sempre mais difícil do que a continuidade. A postura de William sinaliza que o palácio não está mais seguindo um caminho único. Está mantendo as opções em aberto, preservando energia, evitando compromissos. Ponto. Esse tipo de postura não aparece a menos que as circunstâncias a exijam. Em momentos como este, a monarquia não anuncia a mudança, ela a incorpora. Ponto final. E William, sem dizer uma palavra, fez exatamente isso. Quando a máquina do palácio se aquieta, o palácio de Buckingham não é um edifício, é um sistema. E quando esse sistema muda seu ritmo, a mudança pode ser sentida muito antes de ser compreendida. Após a confirmação de uma mudança no tratamento dado a Catherine, a máquina do palácio não acelerou, ela desacelerou. Essa decisão por si só revelou a seriedade com que o momento estava sendo tratado. Velocidade sugere controle, lentidão sugere avaliação. Ponto. Dentro da instituição, a atividade não parou, ela se estreitou. Departamentos que normalmente operam com um certo grau de independência começaram a trabalhar em maior sinergia. Comunicações, segurança, agendamento e relações diplomáticas passaram a operar em modo de menor intensidade, menos mensagens, menos aprovações, menos suposições. É assim que o palácio se comporta quando não tem certeza de qual versão do futuro terá que apoiar em breve. Ponto. Uma das primeiras mudanças ocorreu na estratégia de comunicação. O volume de mensagens enviadas caiu consideravelmente, não apenas sobre Catherine, mas também sobre outras atividades reais não relacionadas. Isso não foi coincidência. Quando uma parte da instituição entra em incerteza, todo o sistema reduz o ruído. O silêncio se torna proteção. O palácio entende que a especulação se alimenta do excesso de informação, então a priva de atenção. Nada de briefings informais, nada de tranquilização anônima, nada de vazamentos para correção. Quando o palácio quer direcionar a interpretação, guia os jornalistas com sutileza. Quando ainda não consegue assumir o controle, retira-se completamente. Essa retirada foi deliberada. Ponto final. Até mesmo as assessorias de imprensa estrangeiras ficaram sem orientação além da confirmação inicial. Isso é raro. Normalmente, os aliados recebem um enquadramento contextual. Desta vez, não houve nenhum. O palácio não queria que as interpretações se espalhassem mais rápido do que os fatos. Nos bastidores, os horários dos funcionários foram ajustados de maneiras imperceptíveis ao público. Os rodízios foram intensificados. Assessores de alto escalão aumentaram sua presença. Os funcionários de nível júnior foram instruídos a adiar as decisões para os superiores. Isso não é pânico, mas sim cautela. Ponto final. A cautela tem um preço. Ela atrasa tudo.
e o palácio estava disposto a pagar esse preço. Outro sinal revelador foi a pausa no planejamento de longo prazo. As iniciativas programadas para o final do ano não foram canceladas, mas deixaram de ser desenvolvidas ativamente. Planejar sem certeza é esforço desperdiçado. O palácio optou por esperar. Ponto final. Essa espera não é passiva, mas sim vigilante. As reuniões se tornaram mais curtas. A linguagem tornou-se precisa. A especulação foi desencorajada, até mesmo internamente. Quando a informação é incompleta, o palácio prefere a disciplina à criatividade. Essa disciplina estende-se à forma como as pessoas falam sobre Catarina. Seu nome é usado com parcimônia. Sua situação é mencionada apenas em termos formais. A emoção é removida das conversas oficiais. Isso não reflete indiferença, mas sim contenção. A emoção cria impulso. O impulso cria expectativa. A expectativa cria pressão. Ponto final. O palácio está eliminando a pressão sempre que possível. Um dos elementos mais marcantes desta fase é o quão pouco foi dito extraoficialmente. Normalmente, o silêncio convida a vazamentos. Desta vez, não. Isso nos mostra que a coesão interna é forte. Os funcionários entendem o que está em jogo. Sabem que uma narrativa prematura pode causar danos irreparáveis. Por isso, mantêm-se firmes. A máquina do palácio é construída para resistir. Sobreviveu a abdicações, guerras, escândalos e doenças. Sua maior força é a paciência. Diante da incerteza, não se precipita em busca de soluções. Isso cria espaço para que os resultados surjam. Ponto. Esse espaço é o que estamos testemunhando agora. Externamente, isso gera desconforto. O público quer segurança. Os ciclos da mídia exigem desenvolvimento, mas o palácio não responde a ciclos. Ele responde à continuidade. Ponto. E a continuidade às vezes exige um silêncio que causa inquietação. A redução da atividade também serviu a outro propósito. Protegeu Catarina de se tornar o centro de constantes interpretações. Ao limitar as referências e atualizações, o palácio a afastou das especulações diárias. A condição dela deixou de ser manchete e passou a fazer parte da realidade cotidiana. Isso é intencional. Quando a saúde se torna um espetáculo, a recuperação se torna mais difícil. O palácio entende que a exposição tem um preço. Também houve mudanças sutis na forma como outros membros da família real eram utilizados. As aparições foram redistribuídas. A visibilidade foi equilibrada. Ninguém tinha permissão para monopolizar a atenção. A instituição transmitia estabilidade por meio da presença coletiva, em vez do foco individual. Esta é uma manobra clássica. Quando um pilar está incerto, a estrutura amplia seu ponto de base. É importante entender o que o palácio não fez. Não ativou a imagem de crise, não houve coletivas de imprensa de emergência, nem gestos simbólicos, nem demonstrações públicas dramáticas de união. Essas ações são reservadas para momentos de gravidade comprovada. Ponto. Este momento é definido por incógnitas. Ponto. E as incógnitas exigem flexibilidade, não teatro. À medida que os dias passam sem maiores esclarecimentos, esse silêncio se torna comunicação. Ele indica aos observadores que o palácio ainda está avaliando, ainda está calibrando, ainda aguardando informações suficientemente sólidas para resistir à interpretação pública. A máquina não parou. Ela mudou para uma marcha diferente. Uma marcha projetada não para velocidade, mas para controle. Esse limite não é cruel, é cauteloso. Ponto. E cautela nesse nível é uma forma de cuidado. A máquina está silenciosa agora. Ponto. E quando o palácio de Buckingham se cala, é porque está ouvindo atentamente o que vem a seguir. Quando a incerteza se torna a mensagem, a incerteza tem um som mesmo quando nada é dito. Sente-se isso na pausa entre as declarações, na ausência de correções, na cuidadosa neutralidade da linguagem que se recusa a pender para qualquer lado. Este é o espaço em que o Palácio de Buckingham entrou e é um espaço que a monarquia compreende bem. Para o público, a incerteza gera desconforto. As pessoas querem saber se devem ter esperança, preocupar-se ou esperar. Ao palácio é oferecida apenas uma opção: esperar. Essa instrução não foi dada diretamente. Foi comunicada através da contenção. Quando Catherine se afastou da vida pública pela primeira vez, a ausência foi encarada com paciência e confiança. O tempo foi apresentado como um aliado. O silêncio foi contextualizado. Havia a sensação de que a história seguiria um rumo suave, mesmo que seu destino permanecesse privado. Mas essa perspectiva não existe mais. A confirmação de uma mudança no tratamento removeu a segurança silenciosa que mantinha
a narrativa coesa. Não a substituiu por medo, mas sim por abertura. Uma abertura que permite múltiplos desfechos. Isso não é crueldade, é honestidade. O palácio entende que o otimismo ilusório pode ser mais prejudicial do que a incerteza. Uma vez que as expectativas são criadas, elas se transformam em obrigações. E obrigações são perigosas quando as circunstâncias são instáveis. Então, o palácio recuou. Em toda a Grã-Bretanha, a reação foi discreta, mas intensa. Não houve manifestações de rua em sinal de preocupação, nem manifestações públicas orquestradas pela instituição. Em vez disso, houve algo mais silencioso, atenção, uma respiração coletiva suspensa. As pessoas notaram a ausência de um pronunciamento posterior mais do que a própria declaração. Eles perceberam que os dias passavam sem maiores explicações. Notaram que os ritmos familiares não retornavam e compreenderam, ainda que instintivamente, que essa pausa era importante. Internacionalmente, a reação seguiu o mesmo padrão. A mídia estrangeira evitou especulações. Os comentaristas escolheram suas palavras com cuidado. Os governos tomaram nota sem fazer comentários. Em momentos como esse, o silêncio é contagioso. Ninguém quer ser o primeiro a interpretar o que ainda não foi definido. O peso psicológico da incerteza é pesado porque resiste à narrativa. Não há um arco a seguir, nenhum cronograma a marcar, nenhuma garantia a repetir. A mente busca estrutura e não encontra nenhuma. O palácio está ciente desse peso. Ele também o carrega. Dentro da instituição, a incerteza é gerenciada por meio de procedimentos. Existem planos de contingência que nunca serão discutidos publicamente. Existem conversas que não produzem conclusões, apenas preparação. Isso não é pessimismo, é realismo. O que torna a situação de Catarina particularmente relevante é o seu papel simbólico. Ela representa a continuidade sem controvérsia, a estabilidade sem rigidez. Sua presença tem sido associada à progressão serena e não à ruptura. Quando alguém assim se vê cercado pela incerteza, isso abala mais do que a preocupação pessoal. Desafia a suposição de que certos papéis são imunes à ruptura. O palácio sabe disso e respondeu reduzindo a exposição, limitando as informações, permitindo que a incerteza exista sem amplificação. Isso não é o mesmo que indiferença. É a diferença entre reagir emocionalmente e responder estruturalmente. O público muitas vezes não compreende essa distinção. O silêncio pode parecer frio, a neutralidade pode parecer distante, mas dentro de instituições projetadas para perdurar, essas são ferramentas de cuidado. O palácio não negocia com garantias que não pode manter. À medida que os dias passam, a incerteza se torna sua própria mensagem. Ela diz ao público que os resultados ainda estão sendo avaliados, que a paciência não é opcional. Essa especulação não será alimentada. Também nos mostra que o palácio está protegendo Catarina de se tornar objeto de análises diárias. Ao se recusar a narrar sua condição, permite que sua experiência permaneça pessoal, em vez de performática. Essa proteção importa. A incerteza também remodela a forma como a monarquia é percebida. Revela vulnerabilidade sem dramatizá-la. Mostra que até mesmo as instituições mais estruturadas, às vezes, precisam esperar sem respostas. Este momento convida a um tipo diferente de engajamento público. Não o consumo, mas o respeito. Não a exigência, mas o distanciamento. Resta saber se esse convite será aceito. O palácio não pode controlar o sentimento público. Pode apenas controlar sua reação a ele. E neste momento, essa reação é a contenção. E o palácio optou por deixar esse ambiente inalterado até que a clareza chegue em seus próprios termos. Essa escolha é difícil, mas é deliberada, porque na vida da realeza, o mais perigoso não é a incerteza, é fingir que ela não existe, porque este momento é irreversível. Cada momento da realeza carrega consigo a sombra da história, mas apenas alguns alteram o rumo do futuro. Este é um deles, não pelo que foi anunciado, mas pelo que foi reconhecido e depois deixado sem solução. Uma vez que a incerteza é declarada pelo palácio, ela não pode ser desfeita. Torna-se parte do registro histórico. É por isso que este momento é diferente. A monarquia já enfrentou dificuldades antes, já falou em recuperação, repouso e resiliência. Naqueles momentos, a linguagem foi usada para reafirmar a continuidade. Mesmo quando os detalhes eram omitidos,
A direção era implícita. O público era convidado a confiar em um processo que estava avançando. Aqui, a direção foi removida. Ponto. A confirmação de que o tratamento de Catherine mudou de rumo fez algo raro. Alterou a narrativa sem substituí-la. Não introduziu uma nova história. Encerrou a antiga. Essa antiga história era construída sobre uma confiança silenciosa na suposição de que o tempo resolveria o que estava acontecendo. Na crença de que a ausência era temporária e a progressão inevitável. Ponto. Essa crença já não se sustenta. Ponto. Isso não significa desastre, mas sim recalibração. Quando o palácio admite a recalibração, sinaliza que os resultados já não são previsíveis o suficiente para servirem de base para uma estruturação. Esta não é uma declaração médica, é uma declaração institucional. Indica que a monarquia está se preparando para múltiplos futuros simultaneamente. Ponto. Isso não é algo que se faça levianamente. Nos bastidores, este momento já alterou a forma como as decisões são tomadas. Os planos já não são construídos com base em cronogramas de retorno. Elas são construídas sobre a adaptabilidade. Os papéis estão sendo considerados em termos mais amplos. A visibilidade está sendo tratada como opcional e não essencial. Ponto. Essa mudança afeta mais do que Catarina. Afeta a forma como o futuro da monarquia é conduzido, apresentado e protegido. Catarina sempre foi associada à continuidade em sua forma mais reconfortante. Ela representava uma ponte entre a tradição e a modernidade sem atritos. Sua presença suavizava as transições. Sua ausência agora expõe o peso que essa presença carregava. O palácio sabe disso e sabe que, uma vez que o público também reconheça, as expectativas mudam. Ponto. É por isso que este momento não pode ser desfeito. Mesmo que a clareza chegue mais tarde, mesmo que a segurança retorne, mesmo que os resultados sejam positivos, o reconhecimento da incerteza já remodelou a percepção. Ponto. A instituição cruzou com um limiar onde o silêncio não é mais interpretado como temporário, é interpretado como consequente. Ponto. É por isso que o palácio tem sido tão cuidadoso em não dramatizar o momento. O drama convida ao encerramento. O encerramento implica conhecimento. Conhecimento é o que o palácio ainda não possui. Em vez disso, optou por permanecer estático. Permanecer estático é arriscado, deixa espaço para interpretações, mas também preserva a integridade, evita fazer promessas que o tempo pode quebrar. Ponto final. A monarquia sobrevive não por meio de previsões, mas por resistência. O palácio reconheceu que o caminho de Catarina não é mais linear. Esse reconhecimento por si só muda a forma como cada aparição, ausência e declaração futura será interpretada. Nada se reinicia após este ponto. O público ouvirá de forma diferente. A imprensa observará com mais atenção. O silêncio parecerá mais pesado. A linguagem será analisada com maior cuidado. Ponto. E o palácio sabe disso. Esse conhecimento está moldando cada decisão agora. Ponto. O que virá a seguir pode levar semanas ou meses para ser definido, ou pode permanecer indefinido por mais tempo do que qualquer um espera. De qualquer forma, a monarquia preparou o terreno fazendo algo que raramente faz. Admitiu a incerteza sem disfarces. Essa admissão não é uma fraqueza, mas sim contenção. Isso permite que a instituição avance sem estar presa a expectativas que não pode garantir. Dá a Catherine espaço para existir fora de um arco narrativo que exige resolução e permite que o futuro chegue em seus próprios termos. Ponto. O palácio aceitou que nem tudo pode ser controlado. Ponto. E ao fazer isso, escolheu a honestidade em vez do conforto. Essa escolha definirá tudo o que virá a seguir. Este momento nunca teve a intenção de confortar. Tinha a intenção de preparar. O palácio escolheu a contenção em vez da segurança e a honestidade em vez da previsão, sinalizando que a história ainda está se desenrolando. O que acontecerá a seguir será um processo lento, cuidadoso e institucional. Se você deseja acompanhar esses desdobramentos com contexto, clareza e respeito à privacidade, continue conosco e assine para receber nossa cobertura completa.